Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao Vida em Equilíbrio. Eu sou Andréa Cunha, estou aqui para apresentar a vocês entrevistas valiosas que com certeza vão acrescentar no seu dia a dia, vão transformar vidas, vão inspirar e muito mais. Gente, hoje eu vou trazer um assunto super interessante que está muito em evidência, que é a inteligência artificial. Semana passada eu fiz um podcast com uma pessoa também, que foi maravilhoso, a Carol Manciola, onde a gente iniciou esse processo falando de inteligência artificial, mas também sobre relações humanas. Mas hoje a minha ideia é aprofundar mais sobre inteligência artificial. Trazer, sim, essa informação que é um conteúdo muito de valor, porque ela já é uma realidade. E, de certa forma, a gente já usa no nosso dia a dia, mas existe, sim, muitas dúvidas, existe também muitas perguntas sobre esse recurso, sobre essas ferramentas que a inteligência artificial traz para a nossa vida. E aí, será que a inteligência artificial ela veio para somar, para contribuir com a sociedade, ou ainda assim ela também pode ser uma ameaça? Gostou desse assunto? Então permaneça aí, que agora eu vou convidar aqui o meu especialista para estar participando desse bate-papo e vamos aprofundar mais sobre isso. Estou aqui com Lucas Reis, que é um especialista em IA, também comunicador e vai estar falando um pouco mais sobre inteligência artificial. Lucas, seja bem-vindo a esse programa. Muito obrigado, André. Vai ser muito bom ter esse papo. É um tema muito dinâmico e que invadiu nossas vidas como se não houvesse ontem, né? Como se não houvesse ontem e amanhã. Pois é. Desde 2022, pelo menos, passou a estar em todas as conversas o uso da inteligência artificial. Então vai ser um papo bem interessante, inclusive para a gente saber como melhorar a nossa qualidade de vida, né? Como usar esse recurso para ter uma vida melhor. Maravilha, que é exatamente o foco desse programa, né? Que é qualidade de vida também. Lucas, legal você falar sobre essa data, porque, na verdade, a inteligência artificial, ela já existe há muito tempo, né? Ela, de certa forma, ela já estava aí atuando, já estava sendo desenvolvida e melhorada. Só que a gente começou a conhecer mais, né? Ficou mais popularmente conhecida depois do ChatGPT, não é isso mesmo? Isso, exatamente. A gente pode voltar para a origem da inteligência artificial com esse termo, com essa lógica, até a década de 40, quando um físico chamado Alan Turing criou uma máquina que que é apresentada naquele filme O Jogo da Imitação, em que ele mostra durante a Segunda Guerra tentando criar uma máquina que tentasse fazer o que um pensamento humano faz, que era o trabalho de tentar decodificar as comunicações entre o exército alemão, né? Então, para você fazer aquilo, tinha uns matemáticos fazendo cálculo, ele pensou, ao invés de eu fazer o cálculo, eu vou criar uma máquina que faz os cálculos. E a partir daí, toda uma área foi se desenvolvendo, a gente teve várias décadas de desenvolvimento, alguns momentos em que parecia que aquilo estava chegando num ponto de maturidade mais disruptivo, e aí por uma questão tecnológica, ou até legal, ou financeira, isso voltou. Mas, pelo menos desde os anos 2000, ela está muito presente nas nossas vidas, mas sempre de uma maneira que era mais opaca, digamos assim. Então, há muito tempo todo mundo usa um Google Maps ou um Uber, por exemplo. Tudo isso são ferramentas que usam inteligência artificial para identificar qual é o melhor motorista, qual é a melhor rota. Você já parou para pensar que quando você erra um caminho, você tem uma série de algoritmos que pensam qual seria entre todas as possibilidades de caminhos. Por exemplo, né? O Waze, pensar qual seria o caminho mais próximo. E todo mundo aqui assiste Netflix e todo mundo sabe que uma ferramenta como o Netflix, ela molda o catálogo de acordo com o seu perfil. Isso também é uso de inteligência artificial. Mas pelo menos até 2022, a gente via a funcionalidade, a realização da funcionalidade da inteligência artificial, mas isso não era dito. Era muito mais uma coisa que ficava num corpo técnico, até porque para fazer aplicações com inteligência artificial até 2022, era preciso saber de termos muito mais profundos, como Deep Learning, Machine Learning, alguns termos em inglês, mas que mesmo em português não vão ficar mais claros, como aprendizado profundo, aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural, entre outros. Com 2022, a funcionalidade do ChatGPT, que aquilo ali é como se fosse uma experimentação do que está por trás, que é um modelo de linguagem feito por uma empresa chamada OpenAI. O que o ChatGPT popularizou foi o formato da inteligência artificial generativa. Qual é a grande diferença da inteligência artificial generativa? É que ela, de fato, é capaz de criar algo que não existe a partir de informações que já existem. Então, o Google já usava inteligência artificial? Já. A busca do Google já usava inteligência artificial. Mas ela não criava conteúdos novos. Ela usava para tentar identificar qual era o melhor conteúdo para a sua busca. Hoje, quando você faz uma busca no Google,
tem uma aba para várias das buscas, que é por uma ferramenta chamada Gemini do Google, em que ela tenta criar uma resposta para a sua pergunta ou criar um conteúdo para a busca que você fez. A inteligência artificial generativa ela pode criar texto, vídeo, áudio, imagem, entre outras coisas, a partir do que já existe. Então, é um texto que nunca foi feito, é um áudio que nunca foi feito, é uma imagem que nunca foi feita, um vídeo que nunca foi feito. Essa é a grande característica. E o que é que uma ferramenta como o ChatGPT fez? Ao você criar um modelo que aprendeu, digamos, com tudo que já está disponível da humanidade e oferecer uma interface conversacional em que eu posso fazer uma pergunta que pode ser tão simples quanto quem descobriu o Brasil, ou mais complexa como que presente eu deveria dar para minha mulher, ou como eu faço um script em Python, ou como eu consertaria um carro que está quebrado, isso ficou muito claro a oferta de valor, porque as pessoas passaram a perceber, primeiro, que a inteligência artificial está próxima, que ela pode fazer o meu trabalho ou me ajudar a fazer o meu trabalho, e que de uma hora para outra eu passei a ter um amigo ou um assistente que entende sobre tudo. Se eu perguntar sobre literatura chinesa, cinema iraniano, ou como é que eu falo bom dia em russo, o ChatGPT vai me responder. Quase sempre de maneira correta, às vezes de maneira incorreta, com a chamada alucinação. Então, de fato, 2022 foi um ponto de virada de popularização. Ótimo. A gente passou a ser possível que mesmo quem não tem conhecimento técnico pudesse passar a usar a inteligência artificial no seu dia a dia. Pronto, e aí é onde acontece todo o boom, né? E as pessoas têm mais acesso, realmente populariza. E que isso é mais interessante também, porque, como você trouxe, né? Pequenas tarefas, coisas que a gente pode usar no nosso dia a dia. Acaba que a inteligência artificial, ela traz esse conteúdo que nos ajuda muito, né? Isso. A questão da velocidade de resposta que ela tem. Isso é muito bom. Agora, o ChatGPT, assim, claro que ele depende de perguntas, boas perguntas, né? Então, assim, o mundo ele é movido, na verdade, não por boas respostas, mas por perguntas, né? Então, essas perguntas, quanto mais assertivas, mais qualificadas, esse chat ele vai entregar para a gente essas respostas melhores, né? Isso. Perguntas erradas, respostas erradas. Seria isso, mais ou menos? Não necessariamente. Perguntas certas podem também acabar gerando respostas erradas e já eu vou falar da alucinação que os modelos de linguagem podem gerar. Mas antes, pegando no início do seu raciocínio, vou fazer uma digressão aqui, porque no ano passado eu fui para um evento chamado SXSW, que acontece nos Estados Unidos, na cidade de Austin, que é tido como o maior evento sobre inovação. E uma das palestras que eu assisti foi do Peter Deng, que é o cara que é o líder do ChatGPT. Ele é o responsável pelo produto ChatGPT. E o tema da palestra dele foi o papel da humanidade na era da inteligência artificial, e ele começou falando que a inteligência artificial, na verdade, nos fazia mais humanos, porque na fala dele, no pitch dele, né, a grande característica do ser humano é uma capacidade de ser curioso, uma capacidade de fazer perguntas, de ter vontade de aprender. Tem uma biografia de Leonardo da Vinci que diz que Leonardo da Vinci sempre teve uma cabeça de uma criança de 4 anos, então ele sempre se perguntou por quê. Por que o céu é azul? Por quê? E aí o Peter Deng falava que com uma ferramenta como o ChatGPT, isso te permite ir fundo nas suas curiosidades, né? Por que os pássaros cantam? Por quê? Como é que canta? Como é que esse canto acontece? Etc, etc. Isso faz com que, como uma inteligência artificial como o ChatGPT ou como o Cloud AI ou Gemini, só para citar algumas outras ferramentas, elas precisam de um estímulo, que a gente passou a chamar de prompt, né, de um comando para que ela possa dar uma resposta. Ela é reativa, ou seja, eu preciso estimulá-la para receber uma resposta. De fato, o estímulo vai influenciar muito. Se eu fizer uma pergunta ruim, eu vou ter uma resposta que tende a ser ruim. E o que seria uma pergunta ruim? Por exemplo, tem uma amiga que ela usa o ChatGPT todo dia, mas ela usa assim, ela tem uma conversa e ela pega uma frase dela, cola e diz, melhore. E aí eu falei para ela assim, pô, essa é uma péssima maneira, porque aqui você tem frases que são em contextos completamente diferentes. Se você me soltasse uma frase dessa sem contexto e falasse melhore, eu não ia saber como resolver, como melhorar essa frase, porque eu não sei qual é o contexto, não sei o que significa ser melhor nesse contexto. E até para quem o público, né? Quem vai ler essa frase seria também, né? O que é melhor? É ser mais polido? É ser mais engraçado? É ser mais, parecer mais inteligente e tal? Quem é ela também, a pessoa que está querendo emitir essa frase também, tem isso, né? Isso, exatamente. Então, quando a gente tem essas interfaces que são comunicacionais, são interfaces interativas, né? De fato, se você pergunta melhor,
você vai ter respostas melhores. E aí você tem alguns métodos. Então, basicamente, se você dá um papel, diz ChatGPT haja como se fosse um especialista em tal área, mas você está explicando para um leigo, eu estou aqui fazendo um e-mail para alguém. Quando você dá esse contexto, dá um papel, diz qual é o trabalho que você quer, dá mais ou menos o que você espera de resposta, você tende a ter respostas melhores. Se você solta uma frase, eu tenho outro amigo que diz que odeia o ChatGPT porque sempre dá respostas genéricas. Mas, na verdade, ele que faz perguntas genéricas, ele não contextualiza. Mas inteligência artificial generativa não se resume a interfaces conversacionais, ou seja, que eu preciso mandar uma resposta. Tem uma outra área que se chama a Agentic AI, ou inteligência artificial dos agentes, que é quando eu defino um fluxo, uso essa capacidade cognitiva da inteligência artificial para que ela possa tomar decisões, e isso tudo acontece sem que eu precise interagir. Então, por exemplo, na minha empresa a gente criou todo um fluxo que para o usuário final é como se fosse só um WhatsApp, mas por trás do WhatsApp tem um sistema de inteligência artificial que consegue conversar com esse usuário, fazer um trabalho de qualificação comercial, ou seja, eu quero saber se você realmente pode ser meu cliente. A partir do momento que entende que quer sim um lead qualificado, consegue agendar no Google Agenda de um dos sócios para uma reunião. Então, tem todo um processo aqui que não é um processo mecânico de agendamento, do tipo, clique nesse link, escolha um horário e agende. Não, tem um processo discricionário de entender, deixa eu conversar aqui com o André. André, o que é que você trabalha? Qual é o seu investimento médio? Qual é o tempo que você espera ter de retorno? Se as suas respostas atendem a minha regra, então o Lucas tem um horário na sexta-feira às 16 horas. Você poderia? Sim. Pronto. Se sim, o que eu recebo é um agendamento. Ótimo. É um e cliente briefing. Potencial, na verdade, Isso. que sim, ele está dentro daquele modelo que você estabeleceu ali, que seria cliente né? Que você teria interesse, né? E nesse exemplo, veja que eu não preciso interagir com a Bárbara, que é essa agente, né? A Bárbara, ela foi programada para agir dessa maneira. Então, nem sempre eu vou precisar dar comandos. Pode ser que eu crie um sistema que ele vai funcionar sozinho. Mas indo para a parte que eu falei das alucinações, e que às vezes você pode fazer uma pergunta certa e receber uma resposta errada. O que é um modelo de linguagem? Ele é uma espécie de grande banco de dados de toda a informação que conseguiu captar. E a partir disso, o que o modelo faz é tentar entender as relações, não é nem entre as palavras, é como se fosse entre as sílabas, que eles chamam de tokens. Se você entrar no mundo da inteligência artificial, você vai começar a ouvir o termo tokens. O ChatGPT tem uma janela de contexto de 120 mil tokens. O que é isso? É como se fosse assim, pedacinhos de palavras. Então, é esse conjunto de informação que o ChatGPT consegue levar em consideração para te responder. E quando ele quebra isso, ele começa a perceber que existe uma relação. E a partir disso, ele cria um modelo de previsão. A resposta padrão do ChatGPT não é um pensamento, é uma previsão de sequência de sílabas. E toda a previsão pode estar errada. Então, em alguns momentos, você pode fazer uma pergunta e a previsão de resposta dá algo que faz sentido enquanto texto, mas que não faz sentido para a sua pergunta. E aí o exemplo que eu dou é que eu tenho uma filha de 2 anos. No ano passado, no Dia das Mães, eu peguei ela na escola e falei, filha, a gente vai numa loja vai comprar o presente da mamãe numa loja de roupas. E ela complementou, e de sapatos. Mas não é porque ela sabia que era uma loja de roupas e sapatos, é porque na cabecinha dela, ela sempre ouviu que a frase, uma loja de roupas, terminava com os sapatos. Não tem nada maior do que isso. É o que o ChatGPT faz. O que é que o ChatGPT evoluiu nesse ano? Ele criou uma versão nova que chama ChatGPT O1 de razão. Antes de te dar uma resposta, ele cria uma camada que olha para o texto e fala, isso faz sentido para a pergunta que foi feita? Sim. Então, para além da previsão, ele olha, e no caso, assim, a gente foi numa loja, não vou falar o nome aqui porque eu não sei se pode, e o que essa camada de razão faria era, será que essa loja de fato vende sapato? Se sim, diga que é de sapato. Se não, não diga. Não vá só pela previsão, porque em geral a frase lojas de roupa termina com e de sapatos, entendeu? Então a alucinação é quando o modelo cria um texto que ele faz sentido, mas que ele não responde. Então pode ser uma informação errada. Do tipo, por exemplo, a minha esposa, ela é neta de Milton Santos. E eu perguntei para o ChatGPT o que é que a neta de Milton Santos faz. E ele me deu uma resposta que faz sentido, ela estuda isso, pesquisa aquilo, né? Só que está errada. Mas o ChatGPT não é uma pessoa que mentiu para mim. Ele simplesmente criou uma sequência de sílabas que formou palavras, frases e um texto, mas ele não avaliou se aquilo fazia sentido ou não, tá? Agora, o ChatGPT, hoje existem várias modalidades, né? As mais atuais até. Existe os gratuitos, né? Essa até foi uma das perguntas, tá, que eu coloquei lá no Instagram.
para eles gerarem, né? Quem me acompanha, gerar perguntas para tirar dúvidas com você, aproveitar essa oportunidade. E uma delas foi exatamente sobre isso. Existe diferença entre o chat GPT gratuito e o pago? As respostas são melhores? Ou, de novo, fica preso às perguntas? Sem dúvida, as perguntas são importantes, eu já entendi. Mas você acha que tem diferença também na entrega? Todas as ferramentas desse tipo, né, que é conversacional, elas são freemium, como se diz, ou seja, você tem uma versão que é gratuita e uma versão que é paga. No caso do ChatGPT, você tem o ChatGPT gratuito, o ChatGPT Plus e o ChatGPT Pro. A grande diferença é ou em funcionalidade. Então, por exemplo, esse ChatGPT Reasoning que eu te falei, até pouco tempo atrás, ele só estava disponível para quem pagava, Plus e Pro. Ele não estava disponível para o gratuito. Até pouco tempo, os agentes não estavam disponíveis para o gratuito. E o gratuito tem um limite de interação. Então, se você usar com uma frequência muito alta, em algum momento ele vai te dizer, olha, hoje eu não posso mais te responder, eu não posso te dar respostas pelas próximas 12 horas. Não vai influenciar na qualidade necessariamente das respostas, não é que ele te dá respostas piores. Mas é que no gratuito, os modelos mais novos não vão estar disponíveis no início. Né? E depois, isso também serve para Claude, isso serve para o Llama, que são outras ferramentas, ou inclusive saindo desses de texto, indo para os de imagem, por exemplo. O Midjourney, se eu não me engano, você tem alguns créditos, você pode criar algumas imagens, mas para criar um volume maior de imagens ou para criar imagens com alguns recursos adicionais, você precisa ir para a versão paga. Mas, respondendo de maneira curta, não muda a qualidade das respostas, muda ou o volume de informação que você pode trocar, ou seja, quanto de pergunta eu posso fazer, ou que modelo eu consigo acessar. Recentemente... Imagem, por exemplo, você não consegue no gratuito, né? Eu não me lembro. Pago, né? Eu não me lembro. Porque tem algum tempo que eu não uso o gratuito. Porque a OpenAI tinha duas ferramentas, o ChatGPT e o DALL-E, que é DALL-E. E há algum tempo ela unificou. O DALL-E está dentro do ChatGPT, mas eu não sei se o gratuito consegue acessar. Mas, voltando para o ponto, a diferença maior é de qual funcionalidade você consegue acessar. E, recentemente, o ChatGPT lançou uma funcionalidade chamada de pesquisa profunda. O que é essa pesquisa profunda? Ao invés de ele te dar uma resposta, por exemplo, eu quero que você me diga quem é o governador da Bahia, e ele vai te falar Jerônimo Rodrigues, eu posso pedir para ele me fazer uma pesquisa sobre todo o cenário político da Bahia desde a redemocratização. E isso não é uma coisa simples, né? Você vai ter que fazer várias pesquisas, olhar várias fontes e tudo mais. O pesquisa profunda, ele consegue fazer, de fato, é como se você fizesse uma pergunta e ele transformasse isso em várias outras perguntas, inclusive porque ao entrar, ter acesso a uma informação nova, ele pensa em novas perguntas para a pesquisa que você queria que ele fizesse. E no final ele te entrega um artigo, uma pesquisa, um relatório, né? Só que isso só está disponível para quem tem a versão paga, seja Plus ou seja Pro. Então as diferenças estão aí, nas funcionalidades que você consegue acessar. Ótimo. Agora, assim, existe também, né, essa tanto a visão positiva, vamos falar assim, dos otimistas, que vê a inteligência artificial como ponto positivo, também dos pessimistas, né, que trazem aí um medo e fala que, de certa forma, vai tirar muitos empregos. De fato, né, qual é a realidade disso? A inteligência artificial, sem dúvida, já é necessário. Eu já vejo que ela atende de diversas formas, ela já está no nosso dia a dia, né? Já usamos a Alexa, o Google, o Waze, a Netflix, né? De várias formas. Os algoritmos aí do Instagram, Meta, tudo isso. Sim. Agora, ela realmente pode vir a tirar empregos, de repente, substituir pessoas em determinadas funções, para ser mais exato? A resposta curta é sim. Sim, sem claro, dúvida, com certeza. Né? Se a gente pensar, por exemplo, que para eu entrar aqui no Bahia Notícias tinha uma coisa de reconhecimento facial, aquilo dali usa inteligência artificial. Com certeza. Porque é um sistema tentando replicar o que um porteiro faria, que é olhar para um rosto, né? E reconhecer. Exatamente. Então, se você usa um sistema como esse, em tese, você pode deixar de fazer uma contratação. Indo para o caso da IA generativa, o grande susto foi porque várias profissões, digamos, mais qualificadas se viram
ameaçadas, né? Um advogado, tem uma discussão também de IA na saúde, porque se usa hoje já muita inteligência artificial para diagnóstico de exame de imagem, por exemplo, em que a atenção importa muito e qualquer ser humano, se trabalhar por um tempo relativamente longo, em algum momento vai começar a diminuir a capacidade cognitiva. Uma máquina não tem essa limitação. Quando o ChatGPT foi lançado em 2022, logo no ano seguinte, tem um estudo chamado Job Report Outlook, ou qualquer nome assim, feito pelo Fórum Econômico Mundial. Todo ano ele faz uma previsão de impacto no mercado de trabalho para os próximos. Na verdade, sim, qual deve ser o mercado de trabalho nos próximos 5 anos. Sim. E em 2023 ele fez uma previsão de que a gente ia perder alguns milhões de vagas. Iam surgir vagas na avaliação deles por conta dessa tecnologia, da inteligência artificial, novas mas ela oportunidades, né? Dentro disso, quem entende a inteligência artificial seria isso? Como aproveitamento, né? Isso. E aí, por exemplo, quando surgiu o ChatGPT, começou a se falar de engenheiro de prompt, enfim, algumas vagas passaram a surgir, mas todo mundo pensou, então não vai precisar mais de jornalista, não vai precisar mais de redator, não vai precisar mais de publicitário, agora não vou precisar mais de um videomaker. Então, assim, várias previsões. 2 anos depois, na pesquisa desse ano, o Fórum Econômico Mundial já passou a prever um saldo positivo. Por quê? Porque a gente tem uma tendência de pensar linearmente, né? Então, assim, olha, se o ChatGPT pode fazer o trabalho de escrever um texto, logo eu não vou precisar mais de jornalista, logo eu vou demitir. Mas toda a evolução tecnológica da humanidade mostra que não é bem assim. Porque um sistema complexo, quando você muda uma coisa, o sistema inteiro muda. Então, o que é que acontece quando um jornalista pode, por exemplo, usar um modelo de linguagem para escrever matéria? Eu posso, por exemplo, pegar uma entrevista de 2 horas de um político e usar a inteligência artificial para me ajudar a fazer a pauta. Porque ao invés de eu passar 2 horas, por exemplo, você lê um projeto de lei de 100 páginas. Ao invés de eu ler 100 páginas, eu posso ter uma inteligência artificial que lê para mim e já me traz o que seria a notícia. Qual é o reflexo disso? Eu passo a ter mais notícia. E quando eu tenho mais notícia, eu tenho mais apuração. Quando eu tenho mais apuração, eu tenho mais... Enfim, isso, na verdade, faz com que você precise de mais gente. Eu fiz um paralelo com um termo que na década de 70 para 80 se tornou comum na economia, chamava paradoxo de Solow. Porque na década de 70, quando os computadores começaram a se popularizar, várias empresas passaram a comprar computadores numa lógica de que, ao comprar os computadores, eu vou ter um ganho de produtividade e vou poder diminuir headcount, demitir pessoas. Mas, passado uma década, várias empresas viram que não estavam demitindo as pessoas. E aí uma frase que ficou popular foi: eu vejo computadores em todos os lugares, exceto no gráfico de produtividade. Ou seja, a produtividade não aumentou. E o que Solow chega de conclusão, esse economista, que acho que é prêmio Nobel, ele diz que o que aconteceu, na verdade, foi que se mudou a forma de fazer negócios. Como é a nossa forma hoje, né? Você usa o computador não porque é da produtividade, é porque é assim que se trabalha. Eu mando e-mail, como assim eu não vou ter um computador? Né? A comunicação rápida, né? A forma de trabalhar mudou, e quando a forma de trabalhar mudou, você teve várias vagas que surgiram, várias possibilidades. Hoje você pode ter, assim, a gente trabalha em home office porque existe computador e internet. E isso tem um ganho de produtividade, de custo absurdo para a sociedade. Então, provavelmente com inteligência artificial, a gente já está vendo algo assim. Não é uma substituição mecânica de que, se existe uma inteligência artificial que edita vídeos, logo eu não preciso de editor. Não é tão simples quanto isso. Até porque você precisa de um conhecimento para usar a ferramenta. É muito mais... Novas possibilidades se abrem quando você tem uma ferramenta que permite que a gente faça coisas que a gente não fazia antes. Isso tem riscos, Eu estava até conversando, André, nosso papo anterior, que a gente estava pensando na pauta desse podcast, desse episódio, que tem de fato uma parte da população que vai ter os seus empregos ameaçados, porque economicamente não vai fazer sentido manter essas vagas, e que a gente precisa pensar numa solução de sociedade para requalificação ou para criar um colchão social. Eu acho que é a grande preocupação, né, da população, realmente, né? Isso, então a gente precisa de política pública, seja para evitar que pessoas que eventualmente vão ter seus postos de trabalho substituídos possam conseguir novas fontes de renda de quaisquer formas. E a gente também tem um trabalho individual de a gente pensar em como é que eu, como profissional, vou me colocar nesse novo momento. Ótimo. Tem uma frase que eu não gosto tanto, mas que faz sentido, que é de que você não vai ser substituído pela inteligência artificial. Você vai ser substituído por alguém que sabe usar a inteligência artificial. Porque a ferramenta por si só ela não resolve nada, o sistema por si só ela não resolve nada. Você precisa de um conhecimento, de um repertório
para conseguir usar as ferramentas para chegar em soluções. Então a gente precisa de gente pensando, né? E aí o poder dessas pessoas, desses profissionais aumenta, o impacto aumenta por conta da ferramenta, da tecnologia. Ah, que bom, né? Então, gente, aí, ó, tá vendo? Não é tanta ameaça assim. Precisa sim que cabe as pessoas buscarem conhecimento, por favor. Cabe as pessoas buscarem conhecimento para poder também estar surfando nessa nova onda de tecnologias, de informação, que realmente já é uma necessidade, né, na vida delas. Então, cabe sim as pessoas buscarem estar conhecendo, por exemplo, vendo um podcast como esse, estar buscando mais conhecimento mais profundo e até cursos também, né? Isso. Porque está muito acessível, né? Existem Isso. aí muitas possibilidades que as pessoas podem ter mais acesso a esse conhecimento, né? Isso. Existem hoje cursos também gratuitos, é isso? Pelo que eu vejo na internet, sim. Existem também agentes que podem estar também fazendo algum tipo de consultoria, né? Que dá suporte para pessoas também. Isso, é. Ótimo. Deixa eu só beber água. Uhum. E outra coisa, né? Você vê que é uma necessidade não só empresarial, né? As empresas precisam estar levando a inteligência artificial para poder ajudar dentro dos seus processos internos, né? Das suas equipes, mas também as pessoas também, né? A nossa vida particular, a gente também saber. Então, saber para profissionalmente estar entregando bem o nosso trabalho, mas também dentro da nossa vida pessoal, poder estar explorando melhor essa inteligência artificial, né? Isso. A gente está falando da disrupção aqui da inteligência artificial, mas teve um anterior que foi da internet. Da internet, desse mundo colaborativo, dos impactos foi a total queda de barreira de acesso à informação. Sim. Então, se a gente parar e pesquisar no YouTube, você vai conseguir, se você tiver tempo, você vai se tornar especialista sobre qualquer assunto, seja física nuclear, seja inteligência artificial generativa e tal. Qual é o problema de quando você tem muita oferta? É que é muito difícil você lidar com esse caos. É difícil alguém que não entende sobre inteligência artificial fazer aquela curva de aprendizado para saber o que é que importa e o que é que não importa. Aí, nesse contexto, curadoria importa. Então, você ter alguém de referência que te ajuda a navegar por isso, seja porque monta um plano, ou seja porque simplesmente vai vendo tudo e passando para você aquilo que realmente importa, que é um pouco do papel dos influenciadores ou do papel que o jornalismo faz também, né? De organizar esse caos do mundo ao dizer o que é importante. Você quer falar? Isso, bacana. Você falou muito de viagem, né? Você também é palestrante, fale um pouco do seu trabalho como palestrante, está sempre em convenções, né? Falando sobre inteligência artificial, sobre comunicação. Então, assim, o que está para vir, né, de futuro dentro desse assunto que a gente está falando, que é a inteligência artificial? Novas profissões estão para vir, né? Novos modelos de tecnologia. O que tem aí pela frente para o futuro? Para as pessoas já ficarem já antenadas, né? Para até se prepararem e ter essa informação agora aqui quentinha. Eu vou quebrar essa resposta em duas, e antes eu vou só terminar o raciocínio anterior, que é, por exemplo, dentro do ChatGPT, você tem uma área que é... Eu falo do ChatGPT porque é mais popular. Tem uma área que é de GPTs, que é como se são agentes, a tecnologia do ChatGPT treinada para fazer uma coisa específica. E, por exemplo, tem alguns agentes que servem para buscar passagem aérea, para buscar hotel. Então, quem viaja muito ou quem fica ali pesquisando passagem aérea, você olha um preço e não sabe qual é o histórico. Então, você pode ter um agente que faça a busca por você e já te traga qual é o melhor preço com base nos últimos 6 meses. Então, tem alguns agentes simples que ajudam no dia a dia a fazer lista de mercado, enfim, outras coisas. Mas indo para a sua pergunta, nesse ano, no SXSW, eu não fui nesse ano, mas parte das palestras são disponibilizadas online. E a principal palestra a mais esperada, é da Amy Webb, que todo ano apresenta um relatório de tendências de tecnologia. E nesse ano a fala dela foi muito calcada no que ela chamou de MAS, que em inglês significa Sistemas de Multiagentes. É um entendimento de que vai ser cada vez mais comum que em uma empresa parte do trabalho seja feito por agentes de inteligência artificial. Numa outra palestra, no outro evento, o CEO da Microsoft, que o nome dele é Satya Nadella, ele usou o termo Agent Corporation, né? Empresas que são agênticas, que ele fala que é uma força de trabalho híbrida entre profissionais humanos e agentes não humanos que fazem parte desse trabalho. Então, essa é uma das tendências. É um colaborador que, na verdade, não tem salário, né? Ele está ali entregando, né, o conteúdo, mas
Não é um CPF, por exemplo. Isso. Mas ele colabora entregando, né, essa expertise, né? Com mais agilidade também. No mês de janeiro, eu participei de um painel com o head de mercado da Microsoft, que toca a área de inteligência artificial, e com a contraparte dele do Google. E a gente exercitou 2 cenários que os dois usam, né? Nós 3, na verdade, usamos. O primeiro é, quando a gente tem uma reunião, na reunião a gente discute o que vai ser feito e geralmente alguém tem que fazer uma ata, alguém tem que mandar os encaminhamentos, alguém tem que cobrar. Eu posso ter um agente que faça esse papel, acompanhe a reunião, já faça a ata e não só me mande a ata, mas já entenda que a gente definiu que vai ter uma reunião quinta-feira que vem e já mande os invites, já verifique se tem disponibilidade. Se não tem disponibilidade, já sonde as outras pessoas para ver qual seria o melhor horário. Que mande a ata por e-mail, que guarde e que já coloque a pauta da próxima reunião. Então isso é uma tarefa, certo? Sim. Que leva tempo. Várias vezes a gente tem reunião e ninguém faz esse papel e a coisa se perde. E que seria, por exemplo, se eu tenho nós 3 aqui, né, o Igor, que ninguém está vendo, está aqui também, nós 3 poderíamos estar tendo uma reunião e teria uma 4ª pessoa, que seria um agente de inteligência artificial, que faria esse papel de acompanhar tudo o que está sendo dito, transformar numa ata, entender o que é encaminhamento e fazer os to-dos. Então eu tenho que mandar um e-mail para a Luzbel para dizer tal coisa, eu tenho que agendar um próximo encontro, eu tenho que. Tudo isso feito de forma automática. Um outro caso de uso é que quem trabalha no mundo corporativo tem boa parte da sua agenda tomada por reuniões. E numa das palestras que eu vi, eu gostei de uma frase que o palestrante falou o seguinte: boa parte das nossas reuniões são simplesmente para sincronizar a informação. Eu tenho uma informação que você não tem, eu preciso te dizer porque eu tive com o cliente falou isso, aquilo outro. Mas convenhamos que não é o melhor uso do seu tempo, certo? Toda hora você perde 1 hora só para saber de uma coisa que eu não sabia. E quando a gente vai para estruturas muito grandes, uma agência de publicidade, por exemplo, às vezes você tem 12 pessoas numa reunião, só 2 estão falando, as outras 10 estão ali para ouvir e tomar conhecimento. E aí, um dos usos é que você pode ter um gêmeo digital seu que participa dessas calls o tempo inteiro, todas as calls em que você não é o protagonista, não é o sponsor da call, da reunião, e com o papel de simplesmente absorver aquela informação e guardar numa base de conhecimento para você. E quando você for tocar aquele trabalho, te passar um resumo do que é importante e fazer uma supervisão do seu trabalho e falar: olha, isso que você está falando, você está propondo um orçamento de tanto, mas o cliente falou que é tanto. Então você precisa ajustar, sem que você precise perguntar para alguém. Então esses seriam dois exemplos de... Isso já é uma realidade? Já está acontecendo já é uma realidade. Hoje? Isso já é uma realidade. No ano passado, quando eu fui para a CSW, eu fiz uma mentoria com uma pessoa e ela já tinha 18 clones dela para atender 18 mercados diferentes por conta da língua. Então tinha um clone dela que falava português brasileiro. Uhum. E aí eu sempre brinco que eu conversei com ela, ela pediu assim: me mande uma mensagem pedindo tal coisa que eu vou te mandar. Eu falei: ela não vai me mandar. Mas quando eu mandei a mensagem, ela respondeu super rápido, super atenciosa, eu fiquei impressionado. E aí depois eu pensei: não foi ela, foi o agente, né? Então ela tem uma equipe dela, de versões dela, para atender pessoas sem que ela precise fazer esse trabalho. Mas a grande fronteira da inteligência artificial é a chamada AGI, que é a inteligência artificial geral, que seria a inteligência artificial que consegue superar a capacidade humana de lidar com ações cognitivas e que consegue ter mais conhecimento do que uma pessoa conseguiria assimilar. Essa é a grande fronteira que... Tem gente que diz que em 2030 vai acontecer, tem gente que diz que vai ser esse ano, e que se for superada seria de novo mais uma disrupção. Se você ter sistemas com uma capacidade cognitiva que supera a capacidade humana para ações simples. E aí, o humano, na verdade, a diferença entre as máquinas e o humano sempre vai ser o apelo emocional e criativo também. O que você traz assim como onde nós, seres humanos, vamos continuar tendo peso no mercado de trabalho, por exemplo? Porque é uma briga com as máquinas, que entrega com mais eficiência, né? A questão também da profundidade de informação, agilidade, tudo isso é um diferencial. E quando você tem isso aqui já acontecendo nessa realidade, você, por exemplo, você acha que pode ter algum tipo de acomodação das pessoas pela máquina já entregar, sabe? O que você falou agora é maravilhoso, mas pode ter um pouco de acomodação, as pessoas meio que terceirizarem esse trabalho para as máquinas? Tem quem diga isso, e aí de novo vou trazer referências de coisas que eu vi, porque essas são questões importantes que eu também tento acompanhar. Num dos fóruns que eu fui, um
cara que deve ser um engenheiro de 60 anos, ele falou, quando eu me formei na faculdade, não se deixava que eu usasse uma máquina de calcular, uma máquina científica. Eu tinha que saber fazer o cálculo na mão, porque se entendia que essa era uma habilidade importante. Quando ele se tornou professor, a habilidade importante era saber usar a máquina científica, a HP, número, não sei o quê. Então ele fala, às vezes a gente fica preso a um modelo que é muito datado e não entende o que está por trás desse modelo. O que você precisa saber é usar a ferramenta. Eventualmente a ferramenta vai ser você realmente fazer o cálculo no papel, mas se você já tem uma que tem uma margem de erro menor e uma velocidade maior, como uma máquina de calcular, você tem que saber usar isso. Quando a gente vai para a inteligência artificial generativa, tem uma discussão grande hoje sobre como usá-la na educação. Será que, já que não precisa mais gravar nada, o ChatGPT já escreve o texto por você, as pessoas vão parar de escrever? E tem uma vertente da educação que vê pelo menos 2 usos. Um, de forçar as pessoas a terem pensamento crítico para avaliar o que recebe e uma capacidade de visão. Assim, o que é que eu quero? O ChatGPT vai até fazer o texto para mim, mas eu preciso saber conceber qual é a redação que eu quero fazer, eu preciso conceber quais informações eu quero que ele busque e tudo mais, preciso ter repertório. E o segundo tem um uso grande para a educação de capturar dados dos alunos e perceber quais são as suas maiores fragilidades e criar planos de estudo específicos para cada aluno. Bacana, um professor, por mais atencioso que seja, numa turma com 15 alunos, não vai conseguir acompanhar os 15. E aí tem algumas escolas que tentam usar vários pontos de dados, inclusive câmeras em sala de aula, para perceber que, olha, quando o professor falou tal coisa, tal aluno está olhando para o lado, então ele não pegou aquela parte. Ou tal aluno fez uma cara de dúvida. Ou, enfim, isso na EAD é mais simples, no ambiente presencial é mais complexo. Então, pode ser que as pessoas se tornem mais preguiçosas. Pode até ser, como talvez o fato de a gente ter hoje delivery faz com que a gente seja mais preguiçoso. Mas no fim do dia a vida se torna melhor, né? Sim. Assim, a gente consegue dedicar tempo para outras coisas ou acelerar o ritmo de vida para fazer mais coisas caberem. Na verdade, é saber administrar isso, né? Porque como você trouxe, a IA ela também pode ajudar na qualidade de vida, mas também tem esse ponto. A partir do momento que eu aproveito e me acomodo com as informações e com a agilidade que ela pode me entregar, né? Aquela coisa de me entregar em casa, isso faz também com que eu não coma comidas de qualidade. Vai depender muito do meu comportamento e da minha escolha, né? Então, isso, de certa forma, é uma acomodação. Mas também, se eu souber usar a meu favor, eu posso usar a inteligência artificial, por exemplo, para criar um plano de treino para mim, que seria interessante dentro do meu interesse. Eu posso dar a informação que eu quero emagrecer, que eu quero aumentar minha massa magra, que eu quero malhar tantas vezes, né, na semana, o meu resultado é tal que eu quero, então eu falando isso para a máquina, ela pode me entregar um plano de treino, por exemplo. Né? Exatamente, e te acompanhar, assim, o seu celular tocar no horário do treino, enfim, ou ter uma espécie de avatar ali no seu celular que vai te deixar um pouquinho constrangido se você faltar o treino. Porque às vezes a gente sente falta disso, né? De alguém que ela vai ser... Se eu não for, fulano vai ficar chateado e tal. E tem uma coisa assim, historicamente, toda geração tende a falar que a nova geração é acomodada, é preguiçosa e tal. Tem um filme chamado Meia-Noite em Paris, em que ele vai... Quem já assistiu sabe, né? Assim, ele vai, a cada virada de dia, ele vai voltando uma geração no tempo. E ele sempre vai vendo que ele contra Ernest Hemingway fala assim, você é brilhante, tá? Eu falei, que eu não sou brilhante, não. Brilhante era o cara de 25 anos atrás. Aí ele volta 25 anos atrás e é a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Então, essa tendência de a gente falar que as pessoas estão se tornando acomodadas, ela acontece há séculos. Assim, a gente sempre olha para a nova geração dessa maneira. Mas é porque as coisas vão se reacomodando, né? Então, o que era ser atirado ou ter proatividade 20 anos atrás, 20 anos depois, é outra coisa que é a mesma coisa, né? Então, eu acho que uma parte desse medo é natural. Em geral, sempre acontece. Uma outra coisa que eu queria colocar tem uma tese, na verdade, que o Google desenvolveu, que ele chama de revolução horizontal. Ele diz que a inteligência artificial provoca uma revolução horizontal, ou seja, todo mundo tem acesso, não é uma revolução vertical, que vai de cima para baixo, assim, é uma revolução que pega todo mundo. E nessa revolução, o que ele diz é que com a inteligência artificial generativa, a gente consegue resolver o nó da execução. Em geral, a gente consegue ter ideias
e a gente não consegue colocar a ideia para frente porque falta tempo, falta dinheiro, falta domínio, falta várias coisas. Então a gente tem agora, em tese, eu posso ter um agente, eu posso simplesmente ter o próprio ChatGPT e perguntar, ele vai ter o conhecimento que eu não tenho e tal. E aí, nesse contexto, o que o Google diz é que o que importa agora é a concepção, essa capacidade de conceber o que é que vai ser feito. E para desatar esse nó, você precisa ter repertório, capacidade criativa, pensamento estratégico e saber ler o mundo, saber analisar dados. Né? Quando fala analisar dados, as pessoas vão tender a pensar em dados, digamos, mais estruturados. Mas é basicamente a capacidade de ler o mundo e a partir disso, conseguir chegar a conclusões. Então, você voltou assim, qual é o perfil do profissional ou da pessoa nesse mundo com inteligência artificial? Quanto mais repertório, quanto mais capacidade empática e quanto mais capacidade de enxergar o que não existe ainda, melhor. Porque você tem ferramenta para criar, mas ela vai criar a partir do que já existe. Quem vai criar o que não existe é o ser humano, entendeu? E essa sensibilidade só o ser humano mesmo, né? Para ter, né? E esse olhar também. Por isso que cada vez mais a gente precisa humanizar mesmo, cada vez mais as pessoas. E a tendência da inteligência artificial também é o ser humanizada, né? Isso. É entender mais o comportamento humano e pensar como humano, né? A gente falou muito aqui de inteligência artificial generativa. Tem um tipo específico que é da inteligência artificial robótica, que é quando você que de fato cria um robô com capacidade de pensar. E tem alguns usos que são super, digamos, mais áridos, como um robô que trabalha num galpão logístico, levando as coisas de um lugar para o outro. Mas tem alguns usos que são super sensíveis. Por exemplo, robôs que fazem companhia para idosos que estão sozinhos. Em países em que a população já é mais envelhecida, como o Japão, você tem uma população muito grande de idosos que não têm filhos, que estão com 80 anos e não tem ninguém para conversar. Um dos temas do ano passado do XSW foi solidão em tempos de inteligência artificial. Né? Como é que... Várias implicações disso, né? Mas, voltando para o ponto... Eu perdi o fio da meada. Você acha que isso, de certa forma, é um perigo, é um risco? É uma ameaça? Porque quando esse robô ele também tem essa sensibilidade, que é um grande diferencial humano, nesse caso, é o que faz a gente estar no jogo e muito bem, isso não é uma certa ameaça? Está colocando as pessoas substituírem pessoas, sabe, por máquinas? Eu acho que uma coisa nunca é 100% positivo ou 100% negativo. Se a gente pensar que pensa assim, uma senhora idosa de 80 anos no Japão, que não teve filho, todos os amigos ou já morreram ou moram muito longe, ela não tem atividade, faz sentido ter um robô? Pô, cria companhia para ela consegue dialogar e tal. Agora, se a gente pensar assim, pois se esse robô foi feito por uma empresa que vai induzir essa senhora a gastar a aposentadoria dela com tal coisa, já enfim. É pro mal, sem então, dúvida. Aí você precisa de uma regulação. A gente precisa pensar em algumas camadas que criem regras para que quem tem poder não possa usar o seu poder de forma negativa para os outros, né? Com certeza. Olha só, eu tenho aqui, vou aproveitar, fazer algumas perguntas. Tem várias coisas também que eu quero te perguntar, mas colocando aqui... as perguntas sobre o IA, uma delas foi, né, a aplicação na prática do IA no dia a dia e na vida profissional e pessoal. Sim. E quais os principais desafios e limitações da IA nos dias atuais? Esse aqui foi o Rogério que mandou essa pergunta. Certo. A principal limitação quando a gente pensa nessas ferramentas de acesso amplo é a falta de conhecimento sobre o seu caso específico. Então, vamos pensar na minha área de publicidade. Se eu pedir para o ChatGPT criar um planejamento de branding para a Apple, ele tem muita informação sobre a Apple. Se eu pedir para ele criar sobre... Não sei se eu posso falar uma marca local, mas vou falar qualquer coisa que vocês editam. Para o Baratão, provavelmente o ChatGPT não tem esse domínio. Então, ao mesmo tempo que isso é um problema, é uma oportunidade, porque aí o profissional precisa ser capaz de criar a chamada base de conhecimento para usar a inteligência artificial para fazer um trabalho com a base de conhecimento específico. Criar imagens... Por exemplo, até o ano passado era muito difícil criar uma imagem numa ferramenta de inteligência artificial de criação de imagem do São João. Por quê? Porque o repertório do que é o São João não estava na base. É muito cultural, muito local, muito né? específico. Nordeste específico, exatamente. Então você tem algumas limitações. Hoje, quando a gente vai para imagem e vídeo, você consegue perceber, na maior parte das vezes, que aquilo não é real, por uma questão de continuidade, por uma questão de sincronia e tal. Muito provavelmente isso, em um ano, não vai mais existir esse problema, mas você ainda tem um problema de consistência.
que é eu criar um rosto como o da Andrea e conseguir repetir esse rosto em todos os cenários, de todos os ângulos. Essa é uma dificuldade para quem cria com inteligência artificial. Então, para citar só 2 exemplos, um é a falta de conhecimento específico da sua realidade. Da sua área da também, sua né? área, do seu mercado e tal. Né? Exatamente. Isso. Ou do que você sabe. Eu tenho um agente que não chega a ser um gêmeo virtual meu, mas que entende tudo sobre mim. Então, se você pesquisar pelo meu nome online, a informação, eu não sou uma pessoa, eu não sou a Beyoncé, né? Não sou. Então, eu preciso passar essas informações para a partir daí eu conseguir usar todo o poder da inteligência artificial. E em termos de casos práticos, uma ferramenta como o ChatGPT eu uso para fazer conciliação de cartão de crédito. Eu tenho vários cartões de crédito e aí todo mês chegam as faturas e ao invés de olhar cada uma, fazer uma planilhinha, checar e tal, eu uso o ChatGPT para, olha, toma tudo isso aqui, transforma numa planilha e já categoriza para mim. Criar gráficos com base nisso, etc, etc. Dá para usar o ChatGPT para gerenciar a agenda, dá para usar o ChatGPT para fazer uma busca por você. Pô, eu quero viajar para, por exemplo, Carnaval, fui para Cartagena. Faz uma busca e manda para mim já quais são os vídeos mais vistos, o que fazer, tá? Faz uma curadoria para mim, porque se eu pesquisar no YouTube o que fazer em Cartagena, tem 1000 vídeos. Aí eu não sei qual vídeo assistir, então posso delegar aí isso. Você também dá informação do que você quer viver, isso né? É fundamental. Que aí eu quero estar nesse lugar, eu vou com quem as companhias que você vai estar, porque uma coisa é você estar casado, outra coisa é você estar solteiro com amigos, outra coisa é você estar com criança. Então tudo isso você tem que sinalizar para a inteligência artificial. Quanto mais contexto, melhor. Contexto real da sua vida, aí ela vai fazer essa programação para você. Isso, e, claro, exatamente. Dentro de valores também você deve estar ali colocando informações. Aí faz parte do contexto, né? Se você vai com aquele orçamento de mochileiro é uma coisa, se você vai no orçamento 5 estrelas é outra coisa, né? Outra programação. Então, só para citar alguns casos de uso, busca para mim qual é o melhor preço de tal coisa. Então, ao invés de eu ir site em site, usar essa ferramenta. Então, olha para mim, resume qual é a diferença entre o iPhone tanto e o Samsung tanto. Enfim, você usar como se fosse o seu amigo especialista, né? Isso são casos muito do dia a dia que, independente da profissão, todo mundo faz. Sempre lembrando que a inteligência artificial não tem um compromisso com a verdade, né? Inclusive, debaixo do ChatGPT tem lá escrito que ele comete erros, é melhor você verificar. Então, sempre entenda que a responsabilidade do que é feito com a informação é sua. Então, por isso, você tem que saber, inclusive, como checar que aquilo dali é verdadeiro. Entendeu? Eu posso colocar, por exemplo, que eu preciso que ela busque só em fontes seguras, reais, e que tenha algum tipo de crédito? Ela pode. Eu uso muito ela vai isso. Ser mais, né, ela vai me trazer mais dentro de uma realidade que já foi, de certa forma, vamos dizer assim, pontuada, né? Já foi publicada, algo assim, né? Pode. Aí são 2 usos. Você pode pedir para ela buscar por você e fazer uma lista. E aí você vai ler os conteúdos. Outro é se você pede para ela pesquisar nessas fontes, mas te entregar um diagnóstico, uma conclusão, uma sugestão. Então, nesse ponto, é importante que você valide. Então, o que é que eu faço, por exemplo? Eu uso... por exemplo, para a inteligência artificial, eu acompanho a pauta legislativa. Tem um projeto de lei sobre regulamentação sobre a inteligência artificial, está na Câmara agora, foi aprovada no Senado. O projeto de lei tem mais de 100 páginas. E eu não sou advogado, então eu tenho uma dificuldade de ler aquilo. Então eu uso a inteligência artificial para me ajudar a entender o que é que está no projeto de lei. Quando chega em algo que me chama a atenção, eu pergunto, me diga em qual página isso está. E aí eu vou lá e vejo se realmente aquele se existe, né? Se existe, está escrito dessa maneira e tal. E é muito comum, eu já cansei de fazer interação, e aí aparece um dado que eu acho interessante, do tipo, a inteligência artificial melhora em 100% a produtividade. Aí eu pergunto, me diga a fonte. Aí já várias vezes aconteceu de... Não tem fonte, eu só achei que era um bom dado que comporia o texto. Assim. Então, aí, isso que eu tenho que te perguntar. Tem algum momento que ela não vai te responder? Tipo assim, já aconteceu? Ela não vai te resposta? responder. Não, ela sempre vai arrumar uma resposta, né? Não, depende. A depender da ferramenta, a ferramenta, por uma questão de conformidade de compliance, pode ter algumas regras. Por exemplo, se você interagir com o ChatGPT e pedir para ele agir como um médico, haja como médico e me dê uma receita. Ele vai te dizer, eu não posso agir como médico. Sim. É uma questão legal. Ética e legal, né? Sim. No caso do Midjourney, por uma questão de direito autoral, o Midjourney sim. No caso, eu não sei se é o Midjourney ou se é o Dali, tá? Mas numa dessas ferramentas, se você pedisse, crie para mim uma imagem com o estilo da Disney, ela vai te dizer, eu não posso criar uma imagem com o estilo da Disney por uma questão de direito autoral. Sim, então, eventualmente isso vai acontecer, mas vai ser sempre por uma questão legal. Porque do ponto de vista tecnológico, ela poderia criar qualquer resposta. Então, se você perguntar se eu quero que o ChatGPT
Um caso de uso que eu falo é: se escreva uma defesa de mídia para a extensão de orçamento dessa campanha. Aí me pergunto, então se não fosse se tecnicamente a análise indicasse que não era para estender a campanha, ele diria não, porque eu pedi para ele escrever uma defesa. Ele vai escrever uma defesa daquilo, ele não vai fazer um juízo de valor sobre a minha orientação, entendeu? Sim. Então você precisa saber o que você quer pedir e entender que o responsável pela informação é você. Se você pegar aquela informação e levar, você não vai poder dizer, não, foi o ChatGPT que disse que era para investir mais. É você, como profissional, que está levando isso para frente. Né? Então você precisa realmente conferir, né, se realmente o que ela colocou ali tem uma fonte segura, e você mesmo colocar as correções, né, que você precisa fazer, né, usar a sua criatividade também. Né? Tem aqui uma pergunta, aproveitando aqui, voltando às perguntas, que foram algumas para aproveitar aqui o nosso tempo. Segundo aqui a Marina, ela acha que de alguma forma, que a gente até já falou um pouco sobre isso, se ela vai substituir aqui somos humanos, se acaba embrutecendo mais as pessoas, emburrecendo, desculpe. Foi o que a gente falou antes, tirar essa capacidade de pensar, de ser criativo, se a inteligência artificial, por acaso, pode fazer esse papel justamente para as pessoas se acomodarem, né? Isso é um exercício retórico, tá? Então, se falava sobre isso, sobre a TV por muito tempo. Quando as redes sociais chegaram também se falou, as pessoas vão ficar burras, não vão querer mais ler e tal. E no ano passado até o TikTok fez uma campanha dizendo que o TikTok estimulou a leitura de pessoas e tal. No caso da inteligência artificial, a lógica é a mesma. Assim, você pega um exercício e estica ele ao máximo. Então, como ninguém vai precisar mais pensar, porque eu não preciso escrever nada, não preciso pensar em nada, a inteligência artificial pensa por mim, eu vou parar de pensar. Mas não é mecânico, assim, porque você passa a pensar de outra forma ou em outras coisas. Você não vai realmente desligar seu cérebro, é impossível isso. Então, pode ser que exista isso, em tese pode, é um mundo possível. É o que aconteceu na história, não é. Assim, a gente teve várias revoluções tecnológicas e a quantidade de conhecimento só aumentou. Né? A gente tem mais pessoas brilhantes hoje do que tinha 500 anos atrás, quando o índice de analfabetismo era absurdo, era o padrão da humanidade. Então, não é o cenário que eu vejo como mais provável, que as pessoas vão se tornar burras porque a inteligência artificial faz tudo por elas. Não é o que aconteceu historicamente, entendeu? Agora, uma coisa sim é provável acontecer, é o sistema de educação mudar, né? O formato da educação, né? Seria o correto. Ele deveria, assim. Até porque, se a gente pensar, o sistema atual ele é muito recente na história da humanidade, né? Ele se adequou a um momento da história. Se a gente pensar, assim, é do século XX, o sistema que a gente tem hoje no mundo, né? No Brasil, inclusive. Com essa tecnologia, ele deveria se ajustar, inclusive para saber se você... Tem uma grade, inclusive, né, de estudo sobre inteligência artificial, sobre as tecnologias dentro da pauta, né, dos alunos. De repente seria interessante. Tem. Né? Assim como financeira também. Isso. Tem a ideia de pegar o modelo atual e incluir novos assuntos. Mas também você tem algumas experiências de rever a forma como as pessoas são formadas, né? Enfim, a UFBA tem uma experiência de bacharelado interdisciplinar, numa ideia de que você primeiro precisa ter um contexto macro e depois ela se especializa, mas o importante é essa formação maior. A gente tem um sistema de educação que pensa que é muito conteudista. Eu vou ensinar as pessoas a aprenderem e quanto mais específico, melhor. Que talvez já não funcione mais há algum tempo, inclusive, né? Nem só hoje. Há algum tempo talvez não seja o melhor, né? Então, assim, a tendência talvez seja até, eu acredito até nesse modelo, né? Quando a pessoa ela mostra que ela tem uma tendência, uma criança, por exemplo, mais para um assunto, né? Uma tendência que você vê que seria um futuro profissional para ela, né? Uma tendência de capacitação. Aí eu acho que sim, deveria focar muito mais nessa habilidade dela para desenvolver isso até, né? Do que você está insistindo ali com alguns assuntos que não é a tendência daquela criança, né? Eu vou fazer duas reflexões. Uma o sistema alemão ele foi desenhado dessa maneira. Chega um momento do ciclo educacional em que o aluno ou vai para uma área mais técnica ou vai para a formação superior. Qual é o problema disso? É uma visão de que a nossa vida ela é uma flecha e não ciclos. Então, essa decisão dos 15 anos impacta a vida da pessoa para sempre, como se nunca mais ela pudesse ter novas aptidões ou ganhar novas habilidades, entendeu? Esse é um problema na Alemanha hoje, porque a pessoa que entrou no ensino técnico, para ela migrar para o ensino superior é super difícil. Então essa ideia de... Eu gosto disso, mas vamos lembrar que as pessoas não são as mesmas pessoas por 60, 70, 80 anos. Então, em vários momentos, isso precisa mudar. Um outro ponto
é um conceito de generalista, né? Da importância de alguém que tem um repertório macro, porque o conhecimento específico você consegue plugar a cada necessidade, inclusive pensando na inteligência artificial. Então, ensinar as pessoas a aprenderem, né? É menos importante a habilidade técnica específica, a especialização que você tem, e muito mais a sua capacidade de conseguir aprender coisas novas, de acordo com o seu momento de vida, com a sua profissão no momento, o seu cargo no momento, né? Ótimo. Então, o que é ser jornalista hoje é muito diferente do que era ser jornalista há 40 anos atrás, né? Por exemplo. Mas as faculdades acabam ensinando ainda coisas muito parecidas. Né? Que bacana. Aqui, mais uma pergunta aqui, já para a gente encerrar e a gente continua nosso bate-papo. Até onde vai o uso saudável da ferramenta de inteligência artificial? Você vê que as pessoas ainda estão muito... É muito mais pergunta com um modelo, um medo mais negativo do que até positivo, né? Ainda existe um receio muito grande das pessoas sobre essa ferramenta, né? É normal e eu acho que tem que ter, acho que é positivo. A gente está começando esse ciclo com... um entendimento de que há riscos e ganhos. Eu acho que é melhor. No caso, por exemplo, das redes sociais, a gente começou com uma visão muito positiva. E aí, 15 anos depois, a gente está discutindo todos os riscos, tanto político quanto risco para a saúde mental das pessoas, né? Você tem discussões sobre isso. Então, qual é o limite do uso saudável? É o limite em que te potencialize, não te substitua. Então, esse pensamento para você acho que é importante. Em vários momentos, eu trabalho escrevendo textos, trabalho produzindo conteúdo, produzindo pensamento, digamos assim. Em vários momentos eu digo para minha esposa assim, pô, eu já tenho tudo aqui na cabeça, eu só preciso do tempo para escrever, para fazer o download daquilo. Hoje eu consigo passar o que está na minha cabeça e a máquina fazer esse download, né? E depois eu releio, eu faço os pequenos ajustes, mas esse trabalho de montar uma apresentação e tal, eu já consigo delegar para a máquina e não perder tanto tempo ali arrastando a imagem, colocando do tamanho certo Até e tal, porque entendeu? você que sabe realmente, dentro do seu coração, dentro daquilo que você quer falar, né? Aquilo que você quer despertar nas pessoas. Então, tem que ser muito de dentro, né? Poder daí você fazer esse trabalho que a máquina vai te ajudar em colocar isso no papel e entregar para mais pessoas. Mas sempre vai surgir da gente, né? Isso. Dessa nossa capacidade, assim, e dentro de um propósito. O que eu quero, né? O que eu quero, onde eu quero chegar com esse meu trabalho? Por exemplo, no meu caso, meu propósito é estar cada vez mais desenvolvendo pessoas, trazendo inspiração para fazer com que as pessoas tenham autoconhecimento, busquem melhoria, evolução. Isso eu já uso, massa, ótimo. Mas se eu souber usar a inteligência artificial a meu favor, usando tudo que eu já falei, tudo que eu já movimentei e fazer, olha, entrega isso aqui para mais pessoas. Né? Como essa linguagem toda que eu já falo, de repente eu posso estar falando muito bem, mas eu posso melhorar isso, né, na minha entrega. Eu posso ter uma forma, a inteligência artificial pode me entregar, pode me sinalizar uma outra forma de estar comunicando através, talvez, de uma dor ou de uma história que vai tocar pessoas e que é ainda a minha verdade. Né? Não deixa de ser a Andréia, né? Mas para isso eu preciso contar essa história para a inteligência artificial, para daí ela meio que trazer um formato com um apelo mais emocional, com um apelo mais verdadeiro do que eu sou e do que eu quero, né? Isso. Não sei se ficou confuso o que eu falei. Não, ficou. Deu para você entender. Eu acho que sim. Eu vou fazer dois comentários sobre isso. O primeiro é um caso real. Eu fui convidado para escrever um parecer dentro de um processo jurídico e, nesse momento, o processo tem 800 páginas de documentação. Eu estava conversando com minha esposa, pô, isso aqui leva um tempo que eu preciso ler. Não dá para eu pedir para o ChatGPT ler por mim. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu preciso ter propriedade. Eu não posso correr o risco de citar algo que não está lá. E eu preciso ter propriedade para, pelo menos, saber quando algo que foi dito pela ferramenta não é verdadeiro. Então, esse seria um uso negativo. Eu falo assim, eu vou aceitar, porque aí eu mando o ChatGPT, ele escreve e o parecer está feito. Não. Eu preciso ter propriedade, porque eu estou pilotando a ferramenta e o responsável sou eu. Quem assina sou eu, entendeu? Então, o uso saudável eu vou usar... É o bom senso, principalmente, e responsabilidade, né? Exatamente. Eu vou usar para me potencializar, porque talvez eu não tivesse como ser inteligência artificial, talvez eu não conseguisse me envolver nesse projeto. Mas eu não vou usar para me substituir. Eu não vou, porque aí seria, inclusive, irresponsável, né? E só sobre essa questão da substituição, tem uma comparação que eu ouvi uma vez que eu achei ótima. Uma das líderes do YouTube Music
veio para o Brasil e falou que achava que a inteligência artificial vai fazer com a música o que a fotografia fez com fotos, né? Que o fato de as pessoas poderem tirar mais fotos fez com que todo mundo quisesse mais foto. Então, quando a gente volta 30 anos no tempo, né, na década de 90 eu era criança e quase ninguém tinha máquina de fotografar. Aí você podia pensar, então, uau, quem era fotógrafo ganhava muito dinheiro. Hoje que as pessoas tiram foto com celular, não deve ter mercado para fotógrafo. É mentira. O mercado para fotógrafo é maior hoje do que 30 anos atrás, porque o ato de fotografar se tornou obrigatório. Então, tem vários momentos que mesmo um casamento, todo mundo que está no casamento tem máquina de fotografar, mas você contrata fotógrafo, paga super caro para o fotógrafo de casamento, porque aquele momento especial precisa de uma foto num padrão acima. Não dá para ser a foto que a sogra ou o cunhado tirou. Tem que ser uma foto profissional. Idem para quando o filho nasce, idem para a formatura, assim, o fato de ter se popularizado o acesso não acabou com o fotógrafo. Na verdade, aumentou a relevância e a frequência e a presença do fotógrafo, que é algo que a inteligência artificial deve fazer. O fato de todo mundo fazer um texto não deve substituir quem faz o texto, deve deixar mais claro a diferença entre um texto profissional e um texto não profissional, entendeu? E valorizar quem faz o texto profissional. Com certeza. Então, quem já tem seus empregos, que continue estudando, né, melhorando cada vez mais a sua capacidade, a sua informação e usando a inteligência artificial a seu favor, para potencializar mais ainda nessa entrega que essa pessoa pode realmente entregar através da inteligência, né? Junta a minha capacidade com a inteligência artificial, eu viro uma potência, por exemplo. Seria Exatamente. Isso, né? Mais uma perguntinha aqui. A inteligência artificial pode reduzir a desigualdade ou ampliá-la? E como garantir que seja usada com justiça e ética? Essa é uma excelente questão. Ao natural, a inteligência artificial aumentaria a desigualdade. Sim. Se nada for feito, ela vai aumentar a desigualdade. Porque quando a gente fala de ganho de produtividade, em geral, o ganho de produtividade vai para quem tem o capital, certo? Tem um termo, uma tese de investimento que chama de One Business Person ou $1 billion Business Person, que é a possibilidade de você ter uma empresa que valha $1 bilhão com apenas uma pessoa, porque todos os trabalhos são feitos por inteligência artificial. Se isso se realizar, o nível de concentração de riqueza é absurdo. E se a gente pensar que a maior parte das pessoas que tem acesso à formação que permite que elas possam usar a inteligência artificial são pessoas de uma classe mais alta, a tendência é que isso se amplie. Na década de 90 se falava de um digital divide, uma fronteira digital entre as pessoas que tinham acesso às ferramentas digitais e as pessoas que não tinham. De fato, a desigualdade aumentou nos últimos 30 anos no mundo, né? Assim, intrapaíses. Pode ser, se a gente não fizer nada, pode ser sim que a desigualdade social aumente, que as pessoas que são mais frágeis do ponto de vista social tenham uma distância maior para aquelas pessoas que são mais fortes, digamos, do ponto de vista social. Então, acho que essa é uma questão social importante. Como é que a gente treina as pessoas da baixa renda para entender que estão na baixa renda, para usarem essas ferramentas para aumentarem sua renda, e como é que a gente pensa, inclusive, do ponto de vista de tributação, como é que você faz que empresas que sejam altamente lucrativas, como são as Big Techs, elas possam devolver para a sociedade essa riqueza e não só concentrar essa riqueza. Né? Bacana. O que você diria hoje, Lucas, para as pessoas que estão preocupadas com, né, todo esse movimento que está acontecendo, que já é real, como a gente falou, da tecnologia, e como elas devem realmente se preparar para isso, né? Que movimento elas precisam fazer hoje? As que estão ouvindo a gente em casa agora, né? Elas precisam se preparar? Qual o primeiro passo? Existem os cursos gratuitos? Você indicaria? Para quem ainda não tem nenhuma base, seria um primeiro passo? O que elas podem fazer para buscar informação? Eu acho que o mais importante é entender que o uso da inteligência artificial é sobre resolução de problemas. Então, qual é o problema que eu tenho hoje que eu gostaria que fosse resolvido de outra forma? Porque quando a gente pensa dessa maneira, a gente vai ver que o uso na saúde é positivo, a gente vai ver que o uso no trânsito é positivo, que o uso no dia a dia de trabalho é positivo, e aí a gente vai entender que não é alguém mal intencionado que está forçando o mundo a adotar a inteligência artificial. Ela está sendo adotada porque, de fato, tem uma geração de valor por quem está adotando ela. Então, quando eu penso que, todo dia eu preciso, fazer uma lista de compras, eu preciso fazer uma lista de compras, entrar no site, nem que seja, ou ir no mercado comprar e tal. Será que um agente poderia fazer isso e tal? Quando você define o seu problema, aí você pode usar a inteligência artificial, inclusive, para achar a solução por você. Entra no ChatGPT ou no Google Gemini ou em qualquer outra ferramenta e pede, eu gostaria de criar algo assim, é possível?
E ela provavelmente vai dizer que sim e vai te explicar como. E talvez você não consiga fazer de primeira, mas aí você vai para o YouTube e vai ver um vídeo explicando um pouco melhor. A melhor forma de se aproximar disso é usando. Sim. E usando com o coração aberto, porque se você for para achar defeito, você vai achar. Como o meu amigo que eu falei que disse que o ChatGPT é ruim. Mas porque ele quer achar que é ruim. Então, não tem, toda a solução que eu apresento para ele fala, não, mas isso aí não, mas isso aí não. Então, ir com o coração aberto, entender que é um fenômeno que cresce muito rápido. A ferramenta hoje é infinitamente melhor do que era há 2 anos e meio, quando se tornou popular, e daqui a 2 anos e meio ela vai ser muito mais poderosa. Então, é bom a gente entender essa tendência. E também, para quem estivesse pensando, meu Deus, eu estou muito atrasado, nesse momento o fenômeno está ainda no seu início. Isso, né? Que eu ia te falar. Ela ainda está no começando, né? Ainda tem muita coisa para vir, né? Tem muita coisa para vir. Provavelmente as maiores empresas e os maiores especialistas ainda não estão atuando. Porque se a gente pensar que a maior rede social hoje, que é o Instagram, não foi a primeira rede social que foi fundada. O Google não foi o primeiro buscador. A Amazon não foi o primeiro site online. Todos eles vieram durante o processo. A gente está muito no início do fenômeno da inteligência artificial. Tem tempo para aprender. Acho que a sociedade está discutindo os seus riscos, é importante. Talvez se torne um pouquinho mais lento a adoção da inteligência artificial, mas, por outro lado, vai tornar mais sustentável, porque a gente não vai, daqui a pouco, mandar parar porque um grande problema surgiu. A gente já vai ter pensado nas soluções para lidar com esses problemas. Então, eu acho que, primeiro, quanto mais humano você for, melhor. Quanto mais repertório você tiver, melhor. E entenda que as ferramentas estão subordinadas a você. Você precisa enxergar o que você quer, qual problema você quer resolver, como você resolveria, e entenda que elas são viabilizadoras. E aí você pode ganhar o conhecimento técnico para usá-las, ou você pode chamar alguém que vai fazer isso por você, mas o principal é essa capacidade de ler o cenário, achar um problema, pensar numa solução, e a viabilização a tecnologia pode fazer. E para aprender melhor, se sentir mais à vontade nesse contexto, vai usando, vai trazendo, vai usando no seu dia a dia e tal, até que naturalmente você vai entender assim, uau, se tirassem isso de mim, ia fazer muita falta, porque eu sou muito mais produtivo, eu vivo melhor usando essas ferramentas do dia a dia. E realmente é uma realidade, né? Tudo que é novidade, a gente realmente fica com um pouco de receio, com medo, né? E depois que a gente começa a usar, aí sim, ela vai se tornando mais acessível, mais familiar, a gente repete, erra, e quando a gente vê, de fato, está usando a nosso favor ali a ferramenta ou o que seja, né? Porque toda mudança, realmente, as pessoas ficam com mais receio. Então, você que ainda não usou nenhuma ferramenta da inteligência artificial, na verdade, a gente já usa, né? De alguma forma, mas eu digo assim, mais especificamente, para buscar uma resposta, né? Buscar algo a seu favor, começa usando o ChatGPT mesmo, que é gratuito, né? E aí sim, você tendo contato com essa inteligência, você vai ver o quanto ela vai ser eficaz no seu dia a dia, o quanto vai ajudar em diversos assuntos, tanto profissionais também quanto na sua vida pessoal. E sem dúvida, a máquina ela não vai substituir os humanos, né? Não substituiu até hoje, né, em nenhum cenário. Na verdade, o papel do humano foi se tornando cada vez mais relevante no processo, né? Então, cada vez mais a gente se preocupar com a nossa humanização mesmo, se preocupar com aquilo que cabe a gente, que é a questão de olhar o outro, né, com uma preocupação de empatia, de trocas, de assistência, né? E também, claro, cuidar da nossa natureza. Eu acho que a gente tem aí um apelo para estar cuidando hoje do que a gente tem, que é a natureza, que é o nosso corpo, que é o nosso autoconhecimento, buscar entender o outro. Eu acho que esse que é o foco também, que isso vai ser um diferencial das máquinas, né? A gente nunca vai entregar esse poder para as máquinas. Isso com certeza a gente é que vai fazer melhor, né? Isso, exatamente. Então tá, eu queria uma mensagem, né, final. A gente tem muito mais coisa, com certeza eu vou convidar você para estar aqui. Hoje é um primeiro papo, né? Não dá pra gente falar de coisas assim, eu ia até te perguntar sobre alinhamento e muitas outras coisas, mas eu acho que para esse primeiro bate-papo de inteligência artificial foi bacana, foi leve, né? Mas com certeza tem muitos mais assuntos, né? Pra gente poder trazer aqui e desenvolver nesse bate-papo. Aí eu vou estar, de repente, convidando você aí para uma futura conversa de novo, tá? Mas eu queria uma mensagem que você desse para as pessoas que estão te ouvindo agora, aqui no Vida em Equilíbrio. Para você, né? O que é essa inteligência artificial? Ela tem de melhor para trazer para as pessoas? Como é que elas devem esperar aí esse futuro que já está acontecendo? Eu gosto muito da forma como o Peter Deng, que é o líder do ChatGPT, terminou a palestra que eu citei. Ele terminou a mensagem que ele disse foi: sejam curiosos, assim, entenda que é um momento que permite que a gente use as nossas
potencialidades, as nossas curiosidades numa potência muito maior. Então, quanto mais humano você for, quanto mais você usar a sua capacidade de fazer perguntas, de tentar aprofundar, de tentar olhar para o mundo e pensar o que ainda não existe poderia existir, melhor. Então, tenha mais repertório, tente acumular mais experiências e se aproxime dessa ferramenta entendendo que é você quem domina. O protagonista é o ser humano. Hoje não tem a tecnologia definindo um poder e um interesse. São interesses humanos que estão sendo tratados ali com a tecnologia, a questão geopolítica e tudo mais. Então vamos pensar que seja curioso, use o seu lado humano cada vez mais e aproveite que nesse momento a tecnologia te dá a possibilidade de fazer várias coisas que você não conseguiria fazer alguns anos atrás e daqui a alguns anos você vai conseguir fazer mais ainda. Bacana. Quero agradecer a sua participação. Eu que agradeço. E você que está em casa, se você gostou, dê um like, compartilhe, se inscreva também. Lucas, por favor, seu Instagram, fala um pouco da sua rede para as pessoas que querem te seguir, conhecer um pouco mais seu trabalho. Perfeito. Meu Instagram é o Lucas _S _Reis. Eu falo no Instagram sobre inteligência artificial, majoritariamente, num olhar mais estratégico, mais de tendências e muito aplicado do uso da inteligência artificial para estratégia e análise de dados para a área de marketing. No LinkedIn também eu produzo alguns textos e eu tenho uma empresa chamada Trezion, Trezion, que é focada na criação de agentes para o mercado de trabalho. Então, quem quiser saber mais sobre a gente, segue a Trezion. Quem quiser saber mais sobre o macro da inteligência artificial ou como usá-la para análise de dados e estratégia, aí segue o meu perfil, Lucas _S _Reis. Bacana, Lucas. É isso aí, gente. Então, fica aqui, Andréa Cunha. Me siga também nas redes sociais, Andréa Cunha Oficial. Espero que você tenha gostado desse podcast e até o próximo. Um grande beijo. O Oliva Gourmet combina sofisticação e praticidade em uma experiência gastronômica única. Com um buffet cuidadosamente elaborado, oferece uma seleção de saladas, grelhados, massas artesanais e pratos à la carte que encantam um paladar. Além de uma refeição saudável e saborosa, o Oliva Gourmet proporciona um ambiente confortável e aconchegante.